Olá, Marco. Bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu tenho o privilégio de ter aqui comigo a Ivete Quintela, do VP Dicas. Vivendo Portugal Dicas, não é? Exatamente. Ivete, este é um projeto que tu já desenvolves há alguns anos. Sim. Conta um pouco mais para nós de como é que funciona, como é que tudo começou e como é que está. Certo, o VP Dicas já está bem velhinho. Na verdade, o VP Dicas surgiu em João Pessoa, na Paraíba, antes de vir para cá. Foi. Inclusive, foi onde eu recebi meus primeiros clientes, foi lá em João Pessoa, antes mesmo de vir para cá. Na verdade, eu estava com a ideia, né, que eu já tinha vindo aqui há algum tempo atrás, tinha morado em Portugal para fazer uma pesquisa de mercado e ver se era possível vir para cá com a minha família. Né? Enquanto isso, eu voltei para o Brasil e continuei atuando dentro da minha área. Né? Lá no Brasil, eu atuava com grandes empresas, eu abria mercado, novos nichos de mercado, né? Fazia expansão. E quando eu disse que eu viria para cá, para Portugal, muita gente quis saber. Tu sempre trabalhaste na área comercial? Sim, sempre trabalhei na área comercial. Então todo mundo disse, mas tu vai fazer o que lá? E como é que você vai para lá? Então esse porquê de tanta gente fez eu criar um grupo que na época eu nem acreditava muito, de Facebook na época. Então eu fui compilando as informações, colocando nesse grupo, né? E as pessoas iam compartilhando as informações que eu botava lá no grupo, que era mais para os meus amigos, para minha família. Só que dali foi surgindo negócios, né? Foi surgindo negócios. Eu vinha para cá a priori com a intenção de montar um hostel, né, no meio do país. E, na verdade, o que impulsionou, o que levou meus clientes para esse hostel foram pessoas do grupo do Facebook. Olha que bom. Foi. Então não foi só esse o negócio que surgiu para mim. Vários parceiros, advogados queriam também entender como é que era essa demanda, contabilistas que aqui são, que também precisa para poder fazer a questão tributária, transfer, hotéis. Então as pessoas foram... Começaste a cercar de uma série de parceiros. Exatamente. Sempre parceiros de confiança. Sempre parceiros de confiança. Então, tinha as pessoas que precisavam dos serviços e tinha os serviços que precisavam das pessoas. E a VP Dicas surgiu para fazer essa conexão entre os imigrantes e os prestadores de serviços. Inicialmente era só os imigrantes brasileiros, agora nós temos imigrantes de todas as nacionalidades que nos procuram, né? Para abrir empresa, que nós não abrimos, nós passamos por contabilista, que para poder fazer também marketing, entendeu? Fazer marketing digital, então nós temos empresa também que faz isso, para criar um site, para comprar imóveis, para arrendar imóveis, e por isso que nós temos essa parceria de muitos anos, exatamente por conta dos imóveis. Agora me fala dos imóveis, por que surgiu esse convite para a Ivete? Que você já sabe. Antes disso, eu só queria te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Sim. Quantos seguidores aproximadamente tem o VP Dicas atualmente? Em todas as plataformas, o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, também nosso blog, nós temos um blog chamado vpdicas.com, em média de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas, gente, já é um trabalho mesmo sustentado. Desde 2016. E já há algum tempo. Sim. Pronto, tu tocaste na questão do imóvel, é verdade. Quando nós nos conhecemos e fomos aqui iniciando este namoro para nos conhecermos, para ver se realmente estávamos em sintonia. Exatamente. Porque essa questão que falamos há pouco da confiança é fundamental para esse negócio. Né? Porque atualmente tu já vives em Portugal há alguns anos, muitos mais, e nós sabemos, existem imensas empresas, imensas pessoas a nível individual que fazem ou tentam fazer esse trabalho de conexão, algumas idôneas, exato, outras nem tanto. Infelizmente, né? Infelizmente, a verdade é essa. E é importante que as pessoas, quando recorram e peçam ajuda, tenham referências e saibam a quem vão recorrer para estarem salvaguardados, né? Essas parcerias, e eu sei, posso falar porque tenho acompanhado todo o processo desde que nós nos conhecemos, tu tens sempre te cercado de pessoas de outras empresas também idôneas, também sérias, que é para dar um apoio e tens
condições de prestar um serviço chave na mão, né? O cliente que quer vir para cá, por exemplo, precisa de uma casa e, se for preciso, que seja mobilada a casa, se for preciso que seja comprada roupa de cama, se for preciso que seja... Compras de mercado, inclusive. Encher a geladeira e os armários. Buscar no aeroporto, fazer o transfer, né? Tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível. Nós chamamos de um serviço chave na mão. Serviço chave na mão, é preciso estar cercado de parcerias de confiança. Verdade. E voltando à questão de quando nós nos conhecemos, foi iniciado essa parceria de sempre que tu precisavas de ajuda dos clientes que te pediam, queriam comprar uma casa aqui em Portugal, passavas para mim, para eu acompanhar. Exatamente. Mas, entretanto, chegamos agora num momento diferente. Há uma virada de página aqui na história do VP Dicas e da Ivete, principalmente, que é onde tu tomaste a decisão de vir integrar a equipe do Grupo Latina e trabalharmos aqui em conjunto. Isso é muito trabalhar para minha equipe. Isso é muito interessante, porque, veja, você sabe que a VP Dicas é campeã de negócios do Oeste, né? É verdade. Ganhaste um prêmio, inclusive, ganhamos um prêmio no concurso de melhor negócio, porque nós tivemos a ideia de utilizar, de orientar e dar dicas para os imigrantes, trazermos para o centro do país ou para as outras áreas que forem longe de Lisboa e Porto. Por quê? Porque as pessoas no Brasil e outros países só ouvem falar de Lisboa e Porto. Agora tem Lisboa, Porto e Braga. Porque Braga é a terceira cidade que tem mais brasileiros aqui em Portugal. Então é Lisboa, Porto e Braga. Então as pessoas só sabem dessas 3 cidades. Então a missão que nós tivemos, que nós abraçamos, é de interiorizar o país através dos imigrantes. Essa ideia ganhou corpo, nós botamos isso no plano de negócio, e nós viabilizamos através de um concurso que teve lá no Oeste, que são todas as cidades do Oeste, são mais ou menos mais 7 ou 8 cidades, participaram desse concurso e a VP Dicas ganhou. Isso muito nos honra, e isso também muito nos dá uma responsabilidade na região, né? Nós tínhamos na época também um hostel e as pessoas vinham para o meu hostel, porque na época nem tinha hostel lá nas Caldas, né? Tinha hotéis. Então as pessoas iam lá para o meu hostel para conhecer a região. Ao conhecer a região, ficaram apaixonadas. Então isso é muito bom, e eu dou muito graças às pessoas que confiaram no meu trabalho. Tudo isso, gente, para falar para vocês que confiança é a base do nosso negócio. Foi por isso que as pessoas que me procuravam para comprar um imóvel, que eu mandava para Marco, o que acontece? Eles reclamavam um pouquinho só de uma coisa. Oi, Ivete, o Marco é maravilhoso, etc e tal. Mas por que você não me atende? Você está com alguma bronca comigo? Aí eu digo, não, é porque ele é o corretor, eu não sou, eu não avanço nas profissões do outro. Mas de tanto que me pediram, que eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ser corretora de imóveis também, como eu já fui no passado lá no Brasil. É verdade, que tu já foste corretora no Brasil. E o Marcos, quando ouviu eu falar sobre isso, me fez o convite. É verdade. Claro, eu já tinha, desde o início que nós nos conhecemos, eu já tinha te dito, sim, olha, o carro-chefe aqui deste teu negócio é o imobiliário, porque toda a gente que vem para Portugal, né, principalmente os brasileiros, que é a maior parte dos teus seguidores, não só, né, mas a maior parte, venham para cá, seja por um período temporário, seja com ideia de mudança mesmo de vida, todos vão precisar de uma coisa, de uma morada, vão precisar de uma casa. Portanto, isto não tem o que fugir, não é? E assim, eu fiquei assim muito interessada, porque como eu trabalho com os imigrantes, tudo que abraça a questão da imigração, eu abraço também. Então, o que acontece? Existe aqui em Portugal financiamento imobiliário para estrangeiros. Isso é inacreditável. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, como é que faz um estrangeiro que nunca nem foi em Portugal fazer um financiamento bancário utilizando o cadastro do país de origem? Isso não é fantástico, gente? Usando o cadastro do país de origem. Eu queria, por favor, já que foi isso que uma das coisas que mais me interessou nesse projeto, me fale um pouquinho sobre essa questão dos estrangeiros comprarem. Então, Ivete, são momentos também que vai se vivendo de mercado. Atualmente
temos condições que já não são as mesmas que vigoravam há cerca de um ano atrás, por exemplo, mas ainda existe a possibilidade das pessoas comprarem um imóvel aqui, financiando o imóvel, sem residir sequer em Portugal. Como tu disseste muito bem, com o cadastro do Brasil, ou seja, com os comprovativos de rendimento do Brasil, o imposto de renda do Brasil. Os bancos gostam muito dos impostos de renda aqui. Os bancos em Portugal adoram, porque eles dizem que é um legítimo Big Brother, o imposto de renda brasileiro, está tudo lá espelhado. Está tudo lá espelhado. Né? Portanto, com os comprovativos de rendimento do Brasil e estando no Brasil, é possível adquirir imóvel aqui. Então, existem duas situações que vigoram. Existem aqueles investidores que compram um imóvel para investir, talvez, né? Para colocar no mercado do aluguel, do arrendamento. Inclusive, há uma demanda reprimida enorme para aluguel, que aqui chama arrendamento, não é isso? É verdade. Com os preços muito altos, altíssimo. Para quem investe, é um ótimo negócio, porque financia uma parte do valor, não é? Financia ali a maior parte, pode chegar até os 70%, dependendo do caso, entre 50% a 70%, pode chegar até os 70%, ou seja, financia a maior parte, entra com uma menor parte de capitais próprios, mas depois, ao colocar um imóvel no mercado, o valor que vai buscar de rendimento, Ivete, é muito superior ao valor que tem de encargos, que vai ter que pagar ao Parcelas, banco, ou seja, paga o financiamento e ainda há um encaixe de capital, ainda sobra dinheiro. Então, portanto, é um excelente investimento para quem nem pensa vir para Portugal. É um excelente investimento para quem nem tem ideias de vir para Portugal e para quem tem ideias de vir para Portugal e comprar. É importante a gente lembrar o quê? Trate do processo ainda enquanto está no Brasil. Antes de vir. Por quê, Marco? Isso é muito interessante, eles precisam saber desse detalhe. Por que comprar um imóvel, dar entrada no financiamento do imóvel antes de vir para Portugal? Gente, é muito espetacular. Quando ele me explicou que se o cadastro do Brasil ou qualquer outro país de origem é aceito pelos bancos, são aceitos pelos bancos, pela banca que ele chama aqui, que envolve todo o processo de banco, se são aceitos, quando vocês chegarem aqui em Portugal e forem dar entrada para comprar o imóvel de vocês vão ter que ter o quê, Marco? Vão ter que ter comprovativos de rendimento aqui. Daqui. E aí demora um pouco mais. Claro, vai ser todo um processo. Mesmo quem venha para iniciar atividade aqui, para voltar tem imposto de renda daqui, ao mercado de trabalho. Vai demorar, né? Precisa dos relacionamento aqui. Bancário com bancos. Exatamente. Né? Porque nós estamos a falar do quê, Ivete? Estamos a falar de uma linha de crédito que é a linha de crédito para cidadãos não residentes. Exatamente. Ou seja, que não residem em Portugal. Por isso, podem utilizar os comprovativos de rendimento do país de origem. A partir do momento que fizeram a mudança e que passaram a residir aqui, já são residentes e já não se enquadram nessa linha. Vão poder, eventualmente, recorrer a crédito como qualquer outro cidadão português ou estrangeiro que tem residência em Portugal. Mas até ter os comprovativos de rendimento aqui, um ano é insuficiente, no primeiro ano ainda é pouco, os bancos não vão conceder. Não conhecem a pessoa ainda, né? Ainda não tem histórico, vai demorar pelo menos aí uns 3 anos até poder recorrer a crédito. Então, se a ideia é comprar uma casa em Portugal, meus amigos, falem com a Ivete enquanto ainda estiverem no Brasil. No Brasil, exatamente. No próximo ano, inclusive, nós temos um projeto de visitar algumas cidades do Brasil. Se você quiser que a gente vá explicar para vocês pessoalmente, se você for de uma corporadora, se você for de uma imobiliária, se você for um cidadão comum como eu, como ele, né, você pode nos falar aqui depois nos nossos comentários. Não, Ivete, eu quero que você venha para cá, porque aí eu posso fazer a programação da minha viagem para as cidades que vocês estão. Eu vou visitar 3 cidades e vocês vão me ajudar a escolher essas cidades. Tá bom? Olha aí, pessoal, oportunidade, hein? Tomem nota. Marco, muito obrigada pela acolhida na Remax. Eu queria só que antes de me despedir, você me explicasse sobre o potencial da Remax e por que eu escolhi a Latina.
Muito bem. O potencial da Remax, a Remax também está no Brasil, boa parte daqueles que nos veem e nos ouvem já conhecem, mas eu devo dizer que a Remax em Portugal é um fenômeno que há alguns anos começou a ser estudado por Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque pela dimensão que Portugal tem a nível territorial, um país pequenininho, 700 quilômetros de ponta a ponta. Exatamente, comparado com o Brasil, não tem comparação em termos de dimensão. A verdade é que no universo internacional, a Remax Portugal só fica atrás dos Estados Unidos e Canadá. Isso para dizer o quê? A Remax Portugal é líder em toda a Europa e depois o Grupo Latina. O Grupo Latina é onde nós estamos inseridos. Eu estou no Grupo Latina vai fazer 16 anos e a Ivete está sendo acolhida agora, de bom grado. Foi quem ajudou a lançar a Remax em Portugal, a abrir caminhos e abrir as primeiras agências, né? Venderem as primeiras franquias. Portanto, a Remax Portugal tem um poder muito grande e um rigor maior ainda, acima de tudo. Ou seja, os clientes que são acompanhados por nós têm uma garantia acrescida de que todos os imóveis que nós temos captados, que temos angariados, são verificados com a documentação toda em ordem desde o primeiro dia. Isso os me imóveis chamou muita atenção. Para entrar tem que estar tudo em dia, não pode haver aqui risco para os clientes e todo o processo também de sinergia da rede, da parceria interna que funciona, ou seja, os clientes têm acesso à maior carteira de imóveis que existe em Portugal num regime de exclusividade. E qual é a vantagem para quem está a comprar que os imóveis estejam no regime de exclusividade? É o acesso a tudo, o controle rigoroso que nós temos e não haver aqui surpresas, como num mercado aberto, em que um imóvel está à venda com toda a gente, mas ninguém é verdadeiramente responsável por aquele. Às vezes o cliente se interessa, imagina, faz uma visita hoje com um corretor para ver uma casa, né? E amanhã ou daqui a 2 dias inventa de fazer uma proposta. Quando vai fazer uma proposta, fica a saber que, olha, afinal, esse imóvel já está reservado. E aquele corretor não sabia por quê? Porque aquele imóvel está à venda com 50 imobiliárias. Isso é uma preocupação muito grande que eu tive. Tempo. Uma preocupação muito, desculpa de cortar, mas é que eu me empolgo com essa parte. Como meus clientes já são acostumados a ser atendidos comigo, eu tenho uma responsabilidade gigantesca com eles. Então, se eles me procuram, é porque eu devo atendê-los muito bem, em excelência. E a plataforma que a Remax está me oferecendo, gente, é espetacular. Além de tudo, ainda tem a questão do crédito, da análise de crédito, as simulações que eles fazem e as análises de crédito. Eu queria que você falasse, por gentileza, eu sei que a gente está se estendendo um pouco mais, mas só um pouquinho como é que faz essa análise de crédito. É muito simples, Ivete. Cada agência tem, no mínimo, um intermediário de crédito. E o intermediário quer de quê? É uma figura, é um profissional que trabalha exclusivamente a dar acompanhamento aos clientes para a obtenção do crédito. Maioritariamente, estes profissionais foram funcionários de banco, trabalharam em banco e, portanto, estão familiarizados com todo o procedimento dos bancos e fazem a consulta com o cliente. Vem qual é a capacidade que o cliente tem a nível de taxa de esforço, a nível do montante, né? Até onde pode chegar, e depois vai levar a consideração dos bancos, ou seja, vai ao mercado para buscar as melhores condições. Todo esse trabalho é feito de uma forma sem custos para o cliente. Gratuito. Não é? E a vantagem disso, a vantagem que tem esse acompanhamento direto, tem os intermediários de crédito que colaboram conosco, têm condições de obter as melhores propostas, as melhores condições para os clientes. Por quê? Porque
todos os anos entregamos um volume de negócios muito grande aos bancos, através dos nossos clientes. Então, os bancos também, obviamente, olham para isso com uma atenção especial. Portanto, é só vantagens. Eu acho muito, muito espetacular. Marco, ele é brasileiro, gente. Ele tem esse sotaque português. Ele é casado com uma portuguesa, né? Inclusive, nós estamos na casa dele, eu vim almoçar aqui com ele. A casa dele é espetacular e ele é brasileiro. Gaúcho, tchê? Gaúcho, tchê? Gaúcho português? Vamos convidar agora, então, os gaúchos, né, para acompanhar nosso trabalho, para fazer questionamento aqui, estamos à disposição. Vamos convidar também as pessoas da minha terra natal. Eu nasci em Porto Velho, Rondônia, lá no meio da selva amazônica. Oh, maravilha! Convido todos os rondonienses para acompanhar nosso trabalho. Também uma outra cidade, em outro estado que eu amo, que é a Paraíba. Vivi muitos anos em João Pessoa, portanto estou à disposição também de João Pessoa. Um abraço para os meus amigos lá do Recife e de todo o Nordeste, que eu atuei em todo o Nordeste. E também meus amigos paulistanos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, esses lugares todos onde eu já andei. Brasília, não posso esquecer, meu filho estudou em Brasília, eu ia de 6 meses em Brasília. Então, gente, contem comigo. Goiânia, opa! Amazonas também, Belém no Pará. Não quero esquecer de ninguém, mas o nosso Brasil é muito grande, então... Por favor, se manifestem aqui, dá um tchauzinho. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Paraná, então, exatamente. Pessoal, de norte a sul do Brasil, e não só, aqueles brasileiros que estão nesse momento residindo num outro país estrangeiro. Muitos americanos estão nos procurando, belgas, e brasileiros que moram também na Itália, brasileiros que moram lá na Holanda, na Irlanda, aqui na França, aqui do lado, na Espanha, nossos vizinhos aqui da Espanha também, estamos à disposição. Aproveitem. E agora, ninguém tem o que se queixar. A Ivete Quintela já faz parte do time da Remax e está aqui para atender diretamente. Já não precisa passar a bola. Ela trata e acompanha diretamente com vocês. Aproveitem. Obrigado. Sigam-nos, curtam, partilhem e estamos juntos, né, Ivete? Olha, obrigada, Marco. Obrigada, meu povo. Vamos seguir juntos. Eu estou aqui à disposição de vocês. Como sempre, desde 2016, à disposição de vocês. Um grande abraço. E não vou esquecer de continuar dando dicas para o VP Dicas. Vocês precisam dessas dicas e elas sempre são gratuitas, estão lá no nosso portal gratuitamente. Inclusive, tem muita gente que nos procura para emprego. Tem o guia de emprego lá também, gratuito, tá bom? Então, estamos à disposição de vocês, tá bom? Fantástico, maravilha. Até a próxima e fiquem bem. Obrigada, Marco. Uhul!